Salve, salve, galerinha! Salve, salve! Eu sou o Márcio e esse é o canal do Márcio. Você que já é inscrito, muito obrigado pelo apoio. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo ao meu canal. Curtindo o conteúdo apresentado, deixe o seu like, o seu comentário é muito importante. Ajude o canal a bater a meta de 600 inscritos. Estamos muito perto disso acontecer e graças a você que é inscrito, esse sonho está se tornando realidade de degrauzinho em degrauzinho a gente vai construindo uma enorme mansão, colocando tijolinho por tijolinho, e como é o lema do canal, a gente não tem pressa, é o cara lá de cima tomando conta de tudo, é no tempo dele, é do jeito dele, e a gente tá aqui só para obedecer e agradecer o cara lá de cima. Agradeço a audiência, galerinha, desde já. Você que caiu de paraquedas aqui no canal, o canal nosso é o canal do Márcio, seja muito bem-vindo. Canal focado em gameplay, galerinha, em React e na indústria de games em geral, no entretenimento aí para a comunidade, belezinha, galera? Galera, vamos dar uma olhada aqui no React. Faz tempo que eu não faço um Reactzinho, principalmente do Prata Games, e o Prata Games colapsou, galerinha. Literalmente colapsou com a chegada aí de um. Desculpa, com a chegada não, com o fracasso comercial das métricas de como a Sony hoje ela conduz aí o PlayStation Publisher, né? Principalmente o PlayStation Publisher. Tem a PlayStation que faz consoles, né? Que é a Sony que faz consoles de hardware. Em quesito videogame, tá indo muito bem. PlayStation 5 tá aí quase batendo as vendas do PS4. Em quesito hardware, não tem o que se comentar de PlayStation, né? De Sony. Mas no quesito publisher, a Sony deixa muito a desejar, principalmente na entrega de jogos e principalmente em preços. E isso reflete diretamente nas vendas de jogos, né, do PlayStation 5, tanto nos preços desses jogos quanto na qualidade que esses jogos são entregues, e isso está refletindo nessa geração. E o Prata Games não consegue mais esconder que ele está putaço, galera, com aí as métricas da Sony de vendas de jogos que cada vez mais vendem menos, e a gente vai conferir agora aqui no canal. Bom react pra gente, galerinha. Desde já agradeço a audiência, beleza? Caraca, 5 anos seguidos é muita coisa, hein? Queda de vendas de jogos PlayStation há 5 anos seguidos, hein? Mas não era a Sony que era a referência em fazer jogos? Não é a Sony que é a campeã de vendas de hardwares? Por que que os jogos, se a Sony é campeã de venda de consoles, por que que os jogos dela não estão vendendo? Será que é porque tem uma forte concorrente publisher botando os jogos dela na loja da Sony, tomando o tempo e o dinheiro do consumidor PlayStation? Será? Será que é uma tal de Microsoft botando jogos, por exemplo, como Forza Horizon na PlayStation Store, tá roubando a atenção e o dinheiro do jogador de PlayStation que poderia estar gastando esse dinheiro com jogos PlayStation? É para se pensar, né, galera? Mas a Sony já faz jogos live service pratinha, porque os jogos single players dela não tá vendendo, não vende mais o necessário para garantir sequências ou IPs novas single players. A Sony ela não consegue alcançar um novo público. Os jogadores de que compram o PlayStation 5 hoje são jogadores de PlayStation 4, e fazer jogos de PlayStation 5 está mais caro que fazer jogos de PlayStation 4. Por isso que a Sony cada vez menos lucra com jogos dela lançados, e isso resulta em quê? Fazer menos jogos e apostar em jogos como serviço.
Caraca, 5 anos consecutivos é muita coisa. Mesmo assim, o Ghost Yotei vendeu aproximadamente ali 3 milhões de unidades vendidas. E, galera, convém entre nós. 3 milhões de unidades vendidas de Ghost Yotei é sucesso? Sendo que tem mais de 90 milhões de consoles PlayStations? Será que é sucesso? 3 milhões de vendas de console, de jogos do Ghost Yotei, sendo que tem mais de 90 milhões de PlayStation vendidos? Aonde está o público de 90 milhões de consoles PlayStation? Por que que não tem, vai, sei lá, 80 milhões jogando Ghost Yotei? São perguntas que a gente se faz. Os 90 milhões de PlayStations vendidos é para jogar o quê? Deixe nos comentários a opinião de vocês, se vocês, assim como eu, tende a impressão que os PlayStation é um console para jogador casual e não o jogador que idolatra jogos exclusivos single players. Exatamente, tem muito estúdio da Sony que não está entregando absolutamente nada faz tempo, né? Por exemplo, o estúdio do Days Gone. Qual é o nome do estúdio do Days Gone? Deixa aí nos comentários. Me fugiu o nome do estúdio do Days Gone. Bom, de qualquer forma, galerinha, o Days Gone foi lançado quando? O Days Gone foi lançado, sei lá, 2018, 2019, não foi isso? 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Praticamente aí quase 7 anos sem o estúdio do Days Gone fazer absolutamente nada. Como é que se mantém um estúdio aberto 7 anos, sendo que esse estúdio não dá um retorno financeiro para a empresa? São perguntas que a gente se faz. Por que que a Sony está mantendo o estúdio do Days Gone aberto há praticamente quase 7 anos, sendo que esse estúdio não está entregando nada? A Sony, durante esse período, tem que pagar funcionários, pagar conta de luz, pagar conta de água, tem despesas em manter o estúdio aberto. E por que que esse estúdio não está dando retorno para a Sony fazendo jogos? São perguntas que a gente se faz. E se esse estúdio não está fazendo jogos, por que que a Sony está deixando esse estúdio aberto ainda? Questionamentos, né? E não é só o estúdio do Days Gone, não. O próprio. Tudo bem que a Naughty Dog anunciou o Intergalactic aí há um bom tempo. Só que entre anúncio e entregar há uma grande diferença. E esse estúdio, até anunciar o Intergalactic, ele estava desde 2020 sem fazer absolutamente nada e só apostando em remasters e remakers. Complicado. Então quer dizer que desde 2020, aproximadamente até 2024, 2025, o ano que foi anunciado o Intergalactic, a Naughty Dog também não estava fazendo absolutamente nada. E quanto tempo vai levar para entregar o Intergalactic? Olha a complicação que é os estúdios da Sony ficar muitos e muitos
tempo sem entregar grandes franquias, grandes jogos, e isso resulta diretamente na PlayStation Store, aonde a loja da Sony tem muito mais jogos de terceiros do que propriamente jogos dela. Ou seja, você compra PlayStation para jogar third parties e jogos do Xbox. E a Santa Mônica? A Santa Mônica anunciou, tudo bem que a Santa Mônica anunciou recentemente o God of War Trilogy. É só uma logo? Foi só uma logo, não tem nada para mostrar ainda, a não ser uma logo do último State of Play. E o último God of War foi o God of War Ragnarok de 2022. E lembrando a vocês que o God of War de 2022 é feito dentro de uma arquitetura do PlayStation 4, porque tanto é que ele virou um jogo cross-gen. Um jogo de nova geração mesmo para o PlayStation 5, a Santa Mônica também não entregou. Eu acho que dos estúdios da Sony, o que se salva mesmo é só a Insomniac, né? Que faz o Spider-Man, vai entregar este ano o Wolverine. De resto, os estúdios da Sony estão há muito tempo sem fazer absolutamente nada, e isso reflete aí na queda de vendas de jogos da Sony, porque ninguém quer ficar comprando remaster e remake, ficar jogando jogos de PlayStation 4, não é mesmo, galerinha? Que foi o que a Sony apostou muito nessa geração. Aí, ó, acabamos de falar. Nem lembrava dessa Heaven Studios, que nem sequer jogos lançou. É, pode ser que hoje no State of Play ganhe alguma coisa. Então, a PlayStation como vendedora de hardware é uma coisa, a PlayStation como publisher é outra. A Sony aí ela está tendo sucesso nas vendas de console PlayStation 5 para jogar jogos third party e jogos do Xbox lá. Ou seja, ela está aumentando a receita também de publishers, principalmente rivais, como é a Microsoft Store, né? Ou seja, a Sony praticamente financia jogos do Xbox no Game Pass. Também dá para dizer isso. Vocês lembram que a Sony disse nos tribunais, a Sony disse lá nos tribunais da CMA, na guerra da compra da Activision: sem as receitas do Call of Duty, somos incapazes de produzir nossos próprios jogos. A própria Sony disse isso lá nos tribunais durante a batalha pela aquisição da Activision, não é mesmo? E está aqui sendo novamente dito que a Sony ela depende totalmente das vendas de terceiros, tá vendo, galerinha? Tá com sono, Pratinha? Tá com sono, Pratinha? Tem dormido não, pô? Tem que dormir, cuidado, tem que cuidar da sua testosterona, dormir, ter sono de qualidade, porque se ficar sem sono de qualidade,
começa a afetar na pele, começa a cair cabelo, é tudo médico hormonal. Minecraft e Call of Duty que ele citou é de quem? É de quem? Da Microsoft. E o Ghost Otei? O Ghost Otei atraiu gente para jogar PlayStation? Se tem mais de 90 milhões de consoles PlayStation e o Ghost Otei vendeu aproximadamente 3 milhões, atraiu a comunidade dona de PlayStation para jogar? Essa é a pergunta que eu faço. 3 milhões é a porcentagem de 90 milhões de PlayStations vendidos. É o quê? Não é nem 10% da base dona de PlayStation que jogou o Ghost Otei, galera. O Ghost Otei atraiu o consumidor? Também não. Mas cacete, os exclusivos PlayStation não vendem no PlayStation. A própria matéria está dizendo isso. Como que alguns jogadores PlayStation estão no PlayStation por causa dos multiplataforma e dos multiplayer, se todo mês os jogos mais vendidos do PlayStation são multiplayers e multiplataformas? Me explica, Platinha. Como é que esse público é a maioria, é a minoria, conforme você está dizendo, se se sempre, todo mês, os jogos mais vendidos do PlayStation são multiplataformas e multiplayer? Me explica, Pratinha.
Isso é verdade. Eu tenho amigos que comprou PlayStation por causa do boca a boca, né? Por causa do PlayStation se vender como marca de videogame. Mas, na verdade, se eles conhecessem Game Pass, que os jogos do PlayStation, do Xbox são mais baratos, mesmo sendo multiplataforma. Tem os jogos Day One no Game Pass que chega no PlayStation, mas no Xbox você joga via Game Pass, tem os rewards. Se eles conhecessem tudo isso, talvez eles não teriam ido para o PlayStation. E hoje a grande maioria desses meus amigos jogam jogos antigos, jogos da Plus lá, porque comprar jogos no PlayStation todo mês a R$ 400 não dá. Isso é verdade mesmo que o Pratinha falou. Não está, não está. Por quê? Se estivesse no PlayStation por causa dos grandes jogos, o Ghost of Tsushima tinha vendido 50, 60, 70 milhões de unidades. Se tem 90 milhões de PlayStation vendidos, mais de 90 milhões de PlayStations vendidos e, e apenas 3 milhões de Ghost of Tsushima vendido, então o público não está lá por causa desses jogos, Pratinha. Para de falar besteira. Lançou ano passado e a comunidade que você diz que é grande maioria não comprou, que é o Ghost of Tsushima. Mas como é que a Sony vai entregar mais de um AAA blockbuster por ano se ela não tem demanda de estúdios para isso? A Sony não é a Microsoft, que tem Activision, Bethesda, a Xbox Games Studios englomerado, aonde dá mais de 40 estúdios, para entregar com certa sequência jogos para o Xbox, jogos AAAs no Game Pass. A Sony não tem isso, a Sony não tem estúdios, não tem demandas de estúdios para entregar mais do que um blockbuster por ano. E às vezes demora mais de um ano para entregar um blockbuster da casa, viu, Pratinha? Ela não tem estúdios e mão de obra e dinheiro como a Microsoft tem, por exemplo, para entregar Halo, Gears e Forza no mesmo ano. A Sony não tem condições de fazer isso. O PlayStation 4 demorou para vingar. Do lançamento do PlayStation 4 até o PlayStation 4 entregar grandes jogos, levou em torno aí de uns 3 anos também. Eu lembro que o PlayStation 4, quando foi lançado, ele ficou um bom tempo entregando jogos menores e jogos third party. O grande, grande jogo da PlayStation Studio mesmo, AAA, boladão, Blackbuster, se eu não me engano, foi o Uncharted 4. Lembrando vocês que a Sony, quando lançou o PlayStation 5, ela fazia o marketing. Nós, da Sony PlayStation, acreditamos em gerações, então não vai ter jogos cross-gen. Passou um tempo, o que, que aconteceu? A Sony meteu um monte de jogos cross-gen, PS4, PS5, como o Prata mencionou, porque são jogos aonde a fanbase instalada no PlayStation 4 era muito maior e esses jogos precisavam vender. Se fossem lançados, por exemplo, o God of War Ragnarok e o Forbidden West somente no PlayStation 5, as vendas iam ser ainda muito menores. Ou seja, lá atrás, quando a Microsoft falou que ia dar suporte ainda para o Xbox One, mesmo com o lançamento do Xbox Series por pelo menos 2 anos, muita gente meteu o pau na Microsoft e no Xbox por causa disso.
Passou tempos depois, a Sony fez o mesmo. Por quê? Porque a base instalada do PS4 e do Xbox One não pode e não podia ser ignorada naquela época. Mas não, a Microsoft tomou muita pancada porque fez jogos cross-gen como o Halo Infinite, e a Sony fez o mesmo com God of War Ragnarok, Gran Turismo, Forbidden West e tantos outros jogos, né? Mas somente a Microsoft estava errada. E o detalhe foi os jogos cross-gen que salvou um pouco o PS5 aí nas vendas de First Party, porque se não fosse isso, a Sony estaria ainda mais complicada no quesito venda de jogos first parties dela. Foi o PS4 que salvou sim o Ragnarok, o Forbidden West, o Gran Turismo, entre tantos outros aí. Tem também o Ghost of Tsushima, Spider-Man Miles Morales. Nossa, são vários e vários jogos cross-gen que a Sony lançou nessa geração e que são jogos que estão no relatório do PlayStation da Sony que venderam razoavelmente um pouco melhor por causa da base instalada de PS4 e não do PS5. É, isso é verdade. Mas por que que a Sony faz esses jogos menores Double A's? Primeiro, para conseguir o dinheiro e lançar alguma coisa entre o espaçamento de tempo até o lançamento de um grande AAA, porque senão ela vai ficar muito tempo sem entregar nada. Como eu disse anteriormente, ela não tem estúdios, dinheiro e mão de obra o suficiente para entregar AAAs, blockbusters como Pratinha quer, com uma certa frequência como faz a Microsoft. Então ela entrega jogos menores nesse período de um grande AAA até o outro. Mas o Astrobot não era o GOT? Não é o supremo GOT da Sony? Como é que ninguém quer jogar Astrobot no PlayStation 5? Então quer dizer que quando o caixista fala que ninguém compra PlayStation 5 para jogar Astrobot, ele estava certo, Pratinha? Pelas suas palavras, eu particularmente que dizia que ninguém compra PlayStation 5 para jogar Astrobot, que Astrobot ser GOT foi um erro, estava certo então, pelas suas palavras? E qual jogo que faz vender PlayStation 5 além de GTA, Call of Duty e FIFA? Diz aí, Pratinha. Dois jogos que não venderam bem. Acabei de falar isso. Acabamos de falar isso.
Caraca, Pratinha, vamos fazer essa barba aí, hein? Tá complicado, hein? Será que é da Sony? Será que é da Sony? Por que que os jogos mais vendidos no PlayStation, desde o PS4, são FIFA, Call of Duty e GTA? Será que é da Sony? Somente da Sony? O erro? A culpa? 100 milhões, sempre bato nessa tecla. 100 milhões de PlayStation 5 vendidos para jogar Call of Duty, GTA e FIFA. Exatamente, não é culpa dos consumidores, é que o consumidor dono de PS5, ele compra PS5 para jogar GTA e FIFA e COD. Não é culpa dele. Forte abraço para tia. Bom, a minha opinião, a gente aí já disse durante a transmissão aí do nosso React, as vendas de PS, as baixas vendas de jogos First Party da Sony não é uma exclusividade somente do PS5. O PS4 também passou por isso sim, e o PS4 tem vendas de jogos da Sony maiores e com maior resultado, porque são jogos que muitos jogos foram empurrados em bundles, muitos jogos foram vendidos em promoções, muitos jogos chegaram ao PC, muitos jogos foram cross-gen, muitos jogos têm um certo tempo de vida maior do que jogos do PS5, ou seja, o PS4 também meio que passou por isso, é que no PS5 está mais evidente pela falta, pode-se dizer, dos lançamentos dessas IPs antigas, né? Fora dos que foram lançados cross-gen. A Sony ela não tem condições estruturais com estúdio, dinheiro e mão de obra para fazer first parties com uma certa frequência, como faz a Microsoft. A Sony ela é totalmente dependente dos jogos de terceiros para ela produzir seus próprios jogos, como diz a própria matéria, o próprio Pratinha e a própria Sony disse na CMA, lá na luta, na batalha dos tribunais. Ou seja, com a chegada de jogos do Xbox dentro da loja da Sony, é mais uma concorrente ali entre todas as outras third party pelo o dinheiro e o tempo gasto jogando de jogadores do PS5, são uma série de fatores que faz com que jogos mais caros para se produzir, a, a, a base instalada que o Pratinha adora dizer que o PlayStation 5 está chegando a 100 milhões de consoles vendidos, porém 99% dessa base são jogadores de PS4 que compraram o PS5, né? Somente migraram porque estão fidelizados dentro da biblioteca de jogos, ou seja, o cara que jogava, por exemplo, o The Last of Us no PS4, hoje para a Sony produzir o The Last of Us no PS5 é mais caro e esse jogador ele não é duplicado, a Sony não consegue ter o jogador do PS4 que jogou The Last of Us 2 e mais um jogador novo
adquirindo The Last of Us Parte 3, por exemplo. Então, ou seja, a base ela não cresceu, ela se manteve estagnada e isso faz com que os acionistas pressionem a Sony referente a isso, porque ela tem uma margem de lucros menor. Se ela tem uma margem de lucros menor, ela não consegue produzir mais grandes AAAs como faz a Microsoft. E isso é refletido dentro da geração do PS5, que está sem jogos praticamente, e os que vêm e os que têm que saíram venderam muito pouco. Isso está refletido aí, como diz a matéria, a baixa venda de first parties. Mas a gente sabe que nunca foi segredo que a grande fanbase de dona de PlayStation 5 compra o PlayStation 5 para jogar online, COD, FIFA e GTA. E jogos third party que chegam lá com muito mais frequência do que jogos exclusivos. Essa é a realidade. Somente quem estava de olhos fechados para isso entende que há, que há uma irregularidade nas vendas de jogos PlayStation, que na verdade não tem irregularidade nenhuma. Os jogos PlayStation nunca venderam e a base instalada de PlayStation, tanto do PS4 quanto do PS5, é para jogar third party, FIFA, COD e GTA. Certo, galera? Não tem novidade nenhuma. Obrigado pela audiência desse react que a gente fez. Deixa o seu comentário. Se curtiu, deixa o like. Se também não curtiu, deixa o dislike. Não tem problema algum. Aqui é democracia pura no canal. Deixa o seu ponto de vista. Mas é claro, sempre com muito respeito aí à nossa pessoa, né? Obrigado pelo react de hoje, pela audiência, galerinha. A gente vai se encontrar aí em reacts futuros. Lembrando que tem muita gameplay no canal bom aí que vocês podem estar conferindo. Estamos jogando aí o Frankstone, um jogo de terror aí da Dead by Daylight. E fazemos reacts, fazemos lives aí, não todos os dias, mas com uma certa frequência para você não perder nada também. Se inscreva para o YouTube notificar você, beleza? Até o próximo react, galera. Tô indo nessa. Um forte abraço, galera. Fui!